bem-vindos a mais uma sala de estudos. Esse mês de março, que é o mês das mulheres, nós estamos estudando todas as quintas-feiras, às 20 horas, vai ao ar um programa de sala de estudos sobre mulheres da Bíblia. O estudo todo foi baseado primeiramente na palavra e com base nos estudos do John MacArthur, um livro que eu recomendo muito, que é 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. A mulher que nós vamos estudar hoje é a Maria, bendita entre as mulheres. Pouco se fala no meio evangélico sobre essa mulher, porque algumas pessoas não entenderam tudo que Deus queria ensinar através da vida da Maria. Nós sabemos muito pouco da história dela antes de ter Jesus, e depois que ela ganha Jesus, ela também aparece muito pouco nos evangelhos, e isso vai nos sugerir que o que Maria fez de mais importante, de mais sublime, foi conceber a Jesus Cristo, foi aceitar esse chamado de Jesus. A imagem dela foi um pouco deturpada. Nós sabemos que algumas pessoas entenderam que Maria seria também uma divindade e uma doadora da graça divina, mas a verdade é que nem Maria, nem Jesus e nem a Bíblia nos dão esse entendimento, e sim de que ela foi uma receptora da graça divina de Deus. Ela foi uma escolhida por Deus para trazer ao mundo aquele que estava sendo anunciado durante todo o Antigo Testamento, que era Jesus, que era a vinda do Salvador, a vinda do Rei. Lá no Magnificat, que é o cântico de Maria, a oração de Maria que nós conhecemos, Maria reconhece, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se alguém reconhece que tem um Salvador, é porque sabe que é pecador. Maria reconhecia que ela era uma pecadora e que ela necessitava da graça divina de Deus. Então essa é a mulher extraordinária de hoje. Eu espero que Deus fale ao teu coração com a vida dela. É um estudo para homens e para mulheres também, porque todos nós temos a aprender com ela. John MacArthur fala que se nós tivéssemos conhecido Maria antes do seu filho ter sido concebido de um modo milagroso, nós poderíamos nem notar a sua presença, porque realmente foi esse fato que foi o que Maria fez de magnífico. Nós vamos estudar essa história da Maria através do livro de Lucas, porque Lucas foi aquele que entrevistou e conversou com as pessoas para escrever o livro. Ele fez pesquisas, ele andou, ele foi em casas para ouvir relatos, e há indícios de que o relato da aparição do anjo foi a própria Maria que contou para o Lucas, por isso uma riqueza de detalhes em Lucas no capítulo 1. E aí começa a história dessa mulher extraordinária de hoje. Nós sabemos muito pouco dela de antes desse acontecimento, apenas que ela era uma jovem, talvez até adolescente. As mulheres antigamente, as nossas avós inclusive, se casaram muito cedo, era um costume, então não é surpresa nenhuma que a Maria, já adolescente, talvez uma jovem, já estivesse noiva de José. E o noivado de antigamente, esses noivados, não era um noivado de teste para saber se gostava do José ou não, mas o noivado de antigamente, ele tinha como intenção principal testar a fidelidade um do outro, e ele tinha a mesma legalidade de um casamento. Então, caso uma das partes, algum escândalo, alguma coisa acontecesse, haveria um divórcio. Então era algo muito sério esse noivado que a Maria tinha com José, um carpinteiro da região. Então, lá em Lucas 1, começa o anúncio que mudou a vida de Maria. E eu quero ler para vocês do versículo 28 ao 35, que diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse:
Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, olha a notícia que o anjo chega e a gente pensar na situação da Maria nesse momento. Uma menina nova, noiva, com um compromisso, e ela recebe a notícia que ela vai ficar grávida, e ainda o anjo já traz todos os detalhes de quem vai ser essa pessoa. Seu reinado jamais terá fim, o Filho de Deus. A Maria começa a perceber que é algo realmente muito grande que o anjo está vindo anunciar para ela. E aí ela pergunta para o anjo assim: como vai acontecer isso se eu sou virgem? Como vai acontecer isso se eu não tenho marido? Eu não posso engravidar se eu não tenho marido. Ela sabia como ela deveria ficar grávida e ela não tinha naquele momento. Deveria ser realmente um milagre. E a resposta do anjo foi tão completa para Maria que ele diz assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ele só diz isso: o Espírito Santo vai te cobrir. Parece que para nós hoje, quando nós queremos saber de alguma coisa, nós não queremos uma resposta dessa de o Espírito Santo vai te ajudar, ou então ora que Deus vai te dar a resposta. Nós achamos isso muito vago, mas para Maria isso foi o suficiente para ela aceitar esse chamado. E aí o anjo segue dizendo que a Isabel, parente da Maria, também vai ficar grávida. E aí a Maria, com uma sabedoria que faz dela uma mulher extraordinária, ela responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nesse momento a gente já pode entender por que Deus escolheu ela e por que ela foi agraciada do Senhor. E ela já começou, na conversa, ela se assustou um pouco com as palavras do anjo que diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ela pensou: por que agraciada? O que tu quer dizer com isso? Mas a Maria, depois que ela ouviu tudo aquilo, o Espírito Santo encheu a vida dela e ela reconheceu: eu aceito esse chamado. Será que nós não temos também um chamado da parte de Deus e alguma missão que Deus já nos deu e nós ficamos fazendo perguntas: como vai ser? Eu não sei fazer, eu já tentei tantas vezes e não deu certo, eu não consigo de novo. Será que a gente não está deixando alguma missão, algum chamado de Deus na nossa vida parado por falta de resposta a Deus? A Maria na mesma hora deu uma resposta: sou serva do Senhor. E eu te encorajo a dar a resposta que Deus está esperando da tua vida, do chamado que Ele tem para ti. E eu nem falo de chamado ministerial apenas, de servir dentro da igreja apenas, porque o chamado da Maria era ser mãe. E ela, no primeiro momento, ela perguntou: como isso vai acontecer? Mas depois ela entendeu, porque ela pediu ajuda e o Espírito Santo trouxe a ela e respondeu para ela. Então, se algo na tua vida ainda está indefinido, se tu está com uma dificuldade em alguma situação, pergunta para Deus: Deus, como vai ser? E Deus vai te responder, porque o Espírito Santo está com nós. O Espírito Santo, ele mora na nossa vida para esses momentos também, nos responder, nos tirar as dúvidas. Então esse foi o primeiro passo extraordinário da Maria, foi aceitar o chamado do Senhor. Desse momento em diante, ela foi para a casa da Isabel, parente dela. Nós não sabemos qual exatamente é o parentesco de Maria e Isabel. Talvez elas fossem primas, talvez a Isabel fosse tia de Maria, porque a Isabel era mais velha e Maria era muito jovem. O que importa é que elas eram parentes. E quando Maria vai visitar a Isabel, as crianças no ventre, João Batista no ventre da Isabel, já reconhece a Jesus no ventre de Maria. E aí a Isabel salta ela com aquele versículo de Lucas 42, o versículo diz assim: em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz.
A Isabel não sabia, que ela não acredita-se que a Isabel sabia que a Maria estava grávida e do que o anjo tinha dito para ela. Mas a Maria ficou encantada e se sentiu agraciada, e daí em diante ela fala o cântico de Maria, que é o Magnificat, que nós vamos ler agora. Mas antes eu queria só lembrar o que a Maria passou nesse momento em que o anjo veio falar com ela. Se ela era uma mulher noiva, se ela era virgem, ela sabia que o primeiro preço que ela deveria pagar era o preço da sociedade, culpando, criticando, criminalizando ela porque ela ficou grávida. Afinal de contas, nem todo mundo ia entender que foi o Espírito Santo que trouxe essa revelação para ela, nem todos iam entender que ela estava carregando o Filho de Deus, e nem todos acreditavam que viria o Filho de Deus. Então a Maria precisou passar por esse período. Algumas pessoas, alguns estudiosos acham que a Maria foi para a casa de Isabel, talvez para esconder a gestação, mas a Bíblia não fala isso, então nós não podemos ter certeza disso. A questão é que a Maria, sim, ela deve ter sofrido. Nós sabemos também que José passou um pouco de dificuldade sobre isso, até que ele entendeu que criar o Filho de Deus seria um privilégio. Ele teria na casa dele o Filho do Altíssimo. Então, a Maria, depois que Isabel fala com ela, ela diz o cântico de Maria, o Magnificat, e Magnificat é a primeira palavra em latim que ela diz na hora desse cântico. Está lá no versículo 46 até o 55, mas eu vou ler até o 51, que diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. E aí ela segue até o versículo 55. Mas aqui mostra uma Maria temente a Deus, uma Maria que reconhece a mão de Deus sobre a vida das pessoas, e uma Maria grata. Ela diz: minha alma engrandece ao Senhor. Então nada nos sugere que ela estava se achando melhor do que outra pessoa, nada nos sugere que a Maria era nada além de uma serva do Senhor que tinha aceitado o chamado. O primeiro preço ela já estava pagando, que era o preço de ser mal vista na sociedade, de ser criticada, talvez até expulsa do vilarejo onde ela morava. Mas a Bíblia não relata detalhes desses fatos. Então nasce Jesus, e nós não vamos passar por toda a história do nascimento de Jesus. Nós vamos falar agora sobre como foi o relacionamento de Maria e de Jesus, e mais uma vez entender que Maria ficou sempre nos bastidores. Maria aparece poucas vezes nos evangelhos, porque ela deixou para que Jesus cumprisse o chamado dele, e Jesus também deu algumas vezes algumas dicas a Maria, dizendo que isso é comigo, isso eu faço. Como por exemplo, quando Jesus estava num casamento e faltou vinho, Maria foi a primeira que percebeu, e ela foi até Jesus e disse: olha, acabou o vinho, eu sei que tu pode fazer alguma coisa. E a resposta de Jesus foi tão interessante, e se a gente não presta atenção e não entende o propósito dessa resposta, a gente até pode entender que Jesus foi um pouco rude com ela, porque ele diz assim, em João 2,4, porque esse relato Lucas não faz, mas lá em João 2,4 diz: mulher, que tenho eu contigo? Para nós é estranho ouvir Jesus falando isso para sua mãe, para a própria mãe, que tenho eu contigo? Mas na verdade essa foi a forma que Jesus teve de cuidar de Maria, de proteger Maria, para que ela soubesse que aquele ministério era dele, quem deveria sofrer as dores daquele ministério seria ele. Não havia necessidade da Maria gerenciar os milagres de Jesus. Por isso que Jesus fala isso,
e ela realmente ficou o tempo inteiro nos bastidores. Maria cuidou de Jesus, Maria criou Jesus, mas ela não foi em nenhum momento aquela que foi enviada para salvar o mundo. Ela foi enviada para trazer ao mundo o Salvador, e ela entendeu isso. O John MacArthur, ele diz assim: como homem ele era filho dela, mas como Deus era seu Senhor, e ela realmente entendeu isso. Então nós falamos do preço que Maria pagou lá no início de ser uma mulher grávida sem estar casada, mas agora vem o preço mais alto que a Maria pagou. Maria, quando Jesus foi apresentado no templo, quando ele ainda era bebê, Simeão, um senhor idoso, ele lançou uma profecia sobre a vida de Maria. Ele pegou Jesus no colo e ele disse: agora sim eu posso morrer em paz, porque eu conheci o meu Salvador. E ele diz para Maria assim: uma espada será lançada na tua alma. E aquilo ali fez a Maria ficar pensativa. E a Bíblia não diz se ela perguntou, provavelmente ela não tenha perguntado para ele o que isso significa, o que isso quer dizer. E chegou o dia que talvez Maria não tivesse esquecido dele em nenhum momento. Uma espada atravessaria a alma dela. Chegou o dia em que Jesus daria a vida dele, em que Jesus morreria, e a Maria não poderia fazer nada em relação a isso. A Maria não poderia intervir nesse acontecimento. No fundo, a Maria sabia que esse dia um dia chegaria. E aí o John MacArthur fala no livro: enquanto Maria observava silenciosamente seu filho morrer, outros gritavam xingamentos e insultos a ele. Seu senso da injustiça que foi feita a ele deve ter sido profundo. Afinal de contas, ninguém entendia a perfeição absoluta e sem pecado de Jesus como Maria. Ela tinha cuidado dele como bebê e o criou por toda a infância. Ela o amou mais do que todas as pessoas. Maria era claramente uma mulher de graça e coragem dignas. E esse é um ponto importante, um ponto muito importante. A Maria, ela realmente precisou acompanhar de longe o sofrimento do filho dela. Algumas pessoas podem entender isso mais de perto, outras podem apenas imaginar. O fato é que Maria enxergou isso, Maria viveu isso e ela não tentou intervir, ela não pôde intervir. Essa foi uma mulher extraordinária. Eu espero que Deus fale ao teu coração também, através da vida dela, através desses 4 pontos. Não importa a nossa posição aqui na terra, Deus sempre vai ser maior. Maria, ela trouxe ao mundo o Salvador, mas em nenhum momento ela se achou maior que ele. Ela engrandeceu o tempo inteiro o nome do Senhor. Em segundo lugar, quando Deus chama, o melhor é aceitar o chamado, como a Maria fez. Em terceiro lugar, todo chamado há um preço a ser pago. Para todo chamado nós vamos pagar um preço. Em último lugar, sempre vai valer a pena aceitar o chamado, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Que Deus abençoe a tua vida e que essa série de estudos sobre a vida das mulheres te traga mais sabedoria para viver os planos que Deus tem para a tua vida. Nós mulheres temos um propósito divino aqui na terra. Nós temos, às vezes através da criação do nosso filho, às vezes através de um ministério, às vezes acompanhando o esposo, às vezes servindo para o reino, às vezes trabalhando no nosso meio secular. Mas o que importa é que se nós aceitamos o chamado, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Que Deus abençoe a tua vida e que tu continue acompanhando as nossas próximas salas de estudos. O próximo mês vai entrar um outro tema. Encaminha esses vídeos para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor e ser tocada pela palavra deles. Deus abençoe vocês.